Tchau, como está? Hoje vou responder a pergunta da Silvia Marmentini, lá do Rio Grande do Sul. Ela me fez uma pergunta muito interessante e tenho certeza que vai ajudar muita gente aí que está começando com o processo de cidadania italiana. Olá, Robson. Minha pergunta inicial: que documentos devo juntar para dar início ao processo de cidadania italiana? Após juntá-los, onde devo dar entrada? Silvia, quando eu li seu e-mail, lembrei do meu começo, lá de trás, quando eu comecei com essa ideia de reconhecer a cidadania italiana. Eu já tinha ouvido falar, mas não fazia nem ideia do que se tratava, de como que funcionava esse processo. Só que no meu caso, eu comecei a consumir loucamente tudo que eu via pela frente de informação, vídeo, texto, blog, tudo que você imaginar, eu comecei a consumir, comecei a aprender um monte de coisa. Na verdade, isso foi até um pouco difícil, porque eu comecei a solicitar certidão para tudo que é lado, e isso gerou uma imensa confusão. Solicitei certidões que não precisavam para o processo, entendi algumas coisas de maneira errada. Então, o meu conselho para você é ir devagar, já separa um caderninho, cidadania italiana, ali você já vai, tudo que você descobrir de informação você já vai anotando, vai confrontando informações de uma pessoa ou de outra, e vai com calma, para você não perder muito tempo e nem dinheiro, como foi o meu caso. Então, meu conselho é vai com calma, vamos aos poucos avançando com o processo. Tenho certeza que você vai conseguir avançar de forma tranquila, beleza? Bom, primeiro ponto, você já sabe quem é o seu antenato italiano. Conhecido como antenato italiano, é o seu ancestral que te dá o direito da cidadania italiana. No meu caso, toda a minha família me contava que o meu bisavô era italiano. Ah, seu bisavô veio da Itália. Mas eu descobri futuramente que não. Que na verdade quem era o meu antenato italiano era o pai do meu bisavô, e o que o meu bisavô teria nascido no Brasil já, e não na Itália. Então eu achava que o antenato italiano era um, e na verdade era o pai dele. Então, o seu primeiro passo é encontrar e descobrir, pelo menos pela sua família, perguntar para os seus familiares, quem é o seu antenato italiano, quem que realmente veio da Itália. Eu aconselho você a perguntar para os mais antigos, né? Quanto mais velho, geralmente são as pessoas que lembram mais, então suas tias ou tios. Eu fiz isso, me ajudou, só que também vai ser uma informação que você não vai ter a certeza, mas pelo menos já vai te dar uma ideia. Bom, se você não conseguir nenhuma informação com sua família, ou independente se conseguir ou não, o começo é sempre o mesmo. Eu aconselho você começar com a sua certidão de nascimento. Vai no cartório, ou liga, ou manda e-mail e solicita uma certidão de inteiro teor sua de nascimento. Todos os documentos que você vai solicitar no Brasil devem ser inteiro teor. Então, todas as certidões devem ser inteiro teor. Então, você solicitando a sua certidão de nascimento inteiro teor, lá você vai ter as informações dos seus pais e dos seus avós maternos e paternos. Então, se você seguir nessa linha, quando você solicitar o documento, o próximo documento, por exemplo, do seu pai ou da sua mãe de nascimento, lá vai ter as informações dos seus bisavós maternos, né, se for da sua mãe, e paternos, se a linha for do seu pai. Beleza? Então, para você que está iniciando, eu vou explicar quais os documentos necessários, né? Os documentos de quem são necessários. Você tem que pensar assim: você precisa provar para a Itália que você realmente é descendente de italiano. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar o italiano e vai fazer uma linha de descendência dele, né, e de ascendência sua, até você. Então você vai precisar, por exemplo, vou te explicar o meu caso, para que você possa usar como exemplo no seu. O meu caso funciona assim: sou eu, minha mãe, a minha avó, né, a mãe da minha mãe, minha avó, aí o meu bisavô, pai da minha avó, e o meu trisavô, pai do meu bisavô. Então você precisa de uma pessoa de cada linha. Então, no caso, a grande dúvida aqui, por exemplo, como a linha sou eu e minha mãe,
A grande dúvida do pessoal é se precisa dos documentos do meu pai, da certidão de nascimento ou óbito, se houver, né? A resposta é não. Então você precisa do seu documento de nascimento e casamento, se houver, e da sua próxima linha, que vai montar a sua linha de ascendência. No meu caso, minha mãe. Então, o meu processo funciona assim. Minha certidão de nascimento, da minha mãe, certidão de nascimento e casamento dela. Daí da minha avó, certidão de nascimento e casamento. Então eu não preciso da certidão de nascimento do meu pai e nem da certidão de nascimento do meu avô. Entende? Então você vai precisar só das pessoas que fazem a montagem da sua linha. Entende? Se você não compreendeu como que isso funciona, por favor, deixe nos comentários que a gente vai explicar de uma outra maneira, até você entender. Beleza? A sua segunda pergunta, que é onde dar entrada na cidadania italiana, você tem basicamente duas opções. Você pode ou dar entrada pelo Brasil, então você procuraria um consulado italiano e daria entrada pelo Brasil. Já adianto para você que existe uma fila de espera para dar entrada nesse processo. A fila de espera varia conforme o consulado, mas aí é entre 5 e 15 anos mais ou menos essa fila de espera. Então pode demorar bastante, isso vai depender do seu objetivo. Então, se você tem pressa no processo, eu te aconselho a segunda opção, que é dar entrada lá na Itália. Então você viaja até a Itália, aluga um imóvel por lá, fixa sua residência e dá entrada num comune italiano. Seria semelhante a uma prefeitura aqui no Brasil. Você consegue dar entrada lá e seu processo demora cerca de 2 meses, 3 meses mais ou menos, para você conseguir sair de lá com o seu passaporte italiano. Então, Silvio, o que achou? Deu para entender? Você acha que ficou alguma coisa, não ficou clara, não expliquei direito? Por favor, deixe nos comentários, não fique com dúvidas, e sempre que você avançar com o seu processo, por favor, entre em contato comigo, vai me atualizando. Eu vou ficar muito feliz aí se você conseguir avançar com o seu processo e com as minhas dicas. Bom, para a Silvia e para todo mundo que já me segue, eu mandei um livro digital onde eu explico o que é essencial para a cidadania italiana. Lógico, o que é essencial na minha opinião. Então, se você não tem esse livro ainda, se você não é uma das pessoas que me seguem, aqui embaixo, na descrição, tem um link, que é o vidaitaliana.com/livro. Clica aí, faz o download do livro, são algumas páginas aí do que eu acho que é essencial para a cidadania italiana. Baixa o livro, me diz o que você achou, me diz o que você acha que eu posso colocar lá, que vai ajudar ainda mais pessoas. E é isso aí. Se inscreve no meu canal, para sempre estar atualizado aí nos vídeos que eu estou postando, beleza? Muito obrigado por assistir esse vídeo e até mais. Valeu!